Muito bom dia. Jean-Paul Sartre e Albert Camus são duas figuras relevantes da história literária e política do século XX. Mais do que isso, a história da relação entre os dois condensa, sintetiza, de uma forma perfeita, uma das grandes cisões nas esquerdas saídas da Segunda Guerra Mundial. Entre 1943 e 1951, Sartre e Camus foram companheiros inseparáveis. Comprometidos com a paixão pela liberdade, tinham ambos colaborado com a resistência francesa, apreciavam-se mutuamente as obras e os dois adoravam mulheres. Há quem ache que Camus foi o único homem de quem Sartre foi verdadeiramente amigo. Mas em 1951, Camus escreve um livro onde declara intoleráveis os métodos soviéticos, nomeadamente os campos de concentração. Sartre orquestra contra ele uma reação crítica muito cruel. No que tocava à União Soviética, entre 51 e 56, Sartre abriu uma exceção no que tinha sido até aí o seu antitotalitarismo. Segundo Sartre, os Gulag seriam, circunstancialmente, uma necessidade. Sartre e Camus cortam relações. Marcelo Duarte Matias e António Mega Ferreira são escritores a quem a história da relação entre estas duas personalidades já motivou livros. Marcelo Duarte Matias escreveu A Felicidade em Albert Camus. António Mega Ferreira assinou O Essencial sobre Albert Camus. Vamos ouvi-los sobre a ideia de liberdade em Sartre e Camus. Passo a palavra a Marcelo Duarte Matias. Paula, António, meus senhores. A partir de 44, 45 e durante largo tempo, João Paulo Sartre e Albert Camus ocuparam a quase totalidade do espaço cultural francês. Figuras emblemáticas, tanto moral como intelectualmente, da geração do pós-guerra, juntos tornaram-se célebres praticamente de um dia para o outro, e ao mesmo tempo. Por outro lado, utilizavam os mesmos instrumentos no plano da criação: o romance, o teatro, o ensaio de pendor filosófico, o jornalismo político, a crítica literária. Eram publicados pelo mesmo editor, a Casa Gallimard. E muitas das temáticas que lhes eram caras constaram logo dos primeiros romances, tais como A Náusea e O Estrangeiro. Mais, um e outro haviam elogiado os respectivos livros antes mesmo de pessoalmente se conhecerem. Ambos se situavam à esquerda, sonhando com uma esquerda independente, e eram em muito semelhantes as tomadas de posição nos mais diversos domínios, quer no plano metafísico, quer no plano ideológico. Assim, Deus não existe e a aventura humana não tem sentido, aliada a uma mesma vontade de autenticidade, ou seja, o culto da lucidez, que o mesmo é dizer a recusa de subterfúgios e alibis. A isto acresce a não filiação em partidos políticos e um igual distanciamento para com os dois grandes impérios então dominantes, encabeçados respectivamente por Washington e Moscovo. Dito isto, tudo visto e somado, os fatores que os distinguiam eram já então mais fundos e vinham de mais longe do que à vista desarmada poderia parecer. Em resumo, caminhavam a par, mas em direções opostas. Entre parênteses, é bom ter presente para apreendermos a sua verdadeira dimensão, a que vamos assistir, o pano de fundo internacional que será determinante neste contexto. Estou-vos a falar dos primórdios da Guerra Fria, dos anos 50. Stalin morre em março de 53. A Guerra da Coreia começa no verão de 1950 e os partidos comunistas italianos e franceses tinham mais de 25% do eleitorado. Este é o pano de fundo que é preciso ter presente. E, aliás, o pensamento marxista, o pensamento comunista era omnipresente na comunicação social, nas universidades, no plano científico, etc. Se a verdade de um homem, no sentido de tudo aquilo que o motiva e determina, está na infância e na adolescência, Camus é disso o exemplo paradigmático. E é aí que vamos encontrar a linha de fratura que o separa e o separará de um homem como Sartre. Nascido na Argélia, no seio de uma família pobre e analfabeta, órfão de pai que morre no início da Guerra de 14, frequenta o liceu graças a uma bolsa de estudos.
Descobre tuberculose aos 17 anos, doença que o impedirá, mais tarde, de concorrer às provas de doutoramento. Embora pertença à chamada comunidade francesa composta pelos colonos, Camus é fundamentalmente um homem do povo, desse ignorado povo franco-argelino. Não aprendi a liberdade em Marx, aprendia na miséria, dirá ele mais tarde. A Argélia, a orfandade, a condição social, a doença, os estudos interrompidos, farão dele toda a vida um intruso, ou melhor dito, um marginal, mormente no meio jornalístico, universitário e intelectual parisiense. Numa palavra, um estrangeiro. Camus morre em 1960, com menos de 50 anos. Diferente é o percurso de Jean-Paul Sartre, que esse sempre detestou a sua infância. Burguês, nascido no meio letrado e burguês, tendo igualmente ficado órfão cedo. Doutorado em filosofia, à semelhança do seu amigo e condiscípulo Raymond Aron, é tido pelo pai do existencialismo francês. Morre em 1980 e o seu enterro será seguido por dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Toda a sua obra pretende ser uma apologia da liberdade. Ou melhor, consiste na teorização de determinada noção da liberdade. Porque cada um de nós, na visão sartriana, é responsável pelos seus atos e destino. Daí a ideia do comprometimento do escritor na governação da cidade, o famoso engagement. Para Sartre, a liberdade corresponde à partida a um vazio, espécie de desenraizamento, que importa colmatar a fim de lhe conferir um sentido. Ele o dirá: a liberdade é o exílio e eu estou condenado a ser livre. Ao contrário, para Camus, é a expressão de uma plenitude vivida e conquistada todos os dias, a cada instante. Simplificando as coisas, correndo o risco de as caricaturar. Sartre é, antes de mais, um filósofo. Camus é, acima de tudo, um artista. Porque sou eu um artista e não um filósofo. Porque penso segundo as palavras e não segundo as ideias. Este desabafo, em forma de constatação, extraído dos seus cadernos, sublinha a perspectiva que os separa e evidencia de forma sucinta, mas eloquente, os diferentes legados que nos deixaram. Sartre é um repositório de certezas. Camus é uma consciência indignada. Sartre é um conceptualista que se compraz em edificar sistemas. Homem de dialéticas, é uma inteligência em movimento, a inventariar-se, a contestar-se, a refazer-se, movimento que é sinónimo e expressão de liberdade. Os seus alicerces são, porém, intelectuais, e é deles que se alimenta a sua aventura. Ao invés, Camus escreve para se reencontrar. Coração vulnerável é uma permanente interrogação, uma permanente encruzilhada. Herdeiro da tradição helénica, as suas raízes são familiares e terrenas. Os seus horizontes têm por limite o horizonte visível, grata paisagem. Na luz, o mundo continua a ser nosso primeiro e último amor. De mais a mais, Sartre vive apaixonado pela ideia da revolução. Subjacente a ela está uma aversão ao que existe, ao mundo que o rodeia, que a sua liberdade recusa a nossa condição social e insurge-se contra ela. Camus opta pela revolta, essa revolução que redime os homens e se nega a escravizá-los. Amar a vida em toda a sua dimensão é amar a imperfeita condição humana que a todos nos define. É nele quase um ato de fé. Em suma, para lá das doutrinas e dos processos de intenção, aquilo que os caracteriza é uma oposição de temperamentos. Cada percurso resume uma sabedoria e o íntimo percurso de um e de outro pouco tem, afinal, de comum. A zanga e o corte subsequente de relações entre ambos, que virá com a publicação por parte de Camus do Homem Revoltado, e a noção de liberdade nele implícita, e sobre isso certamente falaremos mais adiante, é em grande parte o resultado de uma diferente apreensão das prioridades que ao intelectual importa a todo custo salvaguardar. Nesse rol está, em primeiríssimo lugar, a liberdade na plena acessão da palavra. Muito obrigada, Marcelo. António. Paula, Marcelo, minhas senhoras e meus senhores, de uma forma algo esquemática, podemos dizer que para Jean-Paul Sartre a liberdade é uma condição da existência humana, enquanto para Albert Camus ela é uma aspiração de humanidade. Em Sartre, a liberdade é o imperativo da escolha para a ação. Em Camus, ela é o horizonte para que se projeta a revolta. Em Sartre, a liberdade é um instrumento da angústia. Em Camus, ela é o meio necessário para a felicidade.
Vamos por partes. A concepção sartriana de liberdade aparece longamente explanada na quarta e última parte do seu volumoso ensaio de ontologia fenomenológica, era o subtítulo, O Ser e o Nada, publicado em 1943. Mas é em O Existencialismo é um Humanismo, editado 3 anos depois, que Sartre enuncia a sua tese fundamental. O homem está condenado a ser livre. E esclarece. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. O ponto de partida de Sartre é o de que, não havendo nada que predetermine o homem, nem Deus, nem o destino, nem a história, nem uma qualquer essência transcendente, então o homem é naturalmente livre e, ao mesmo tempo, inteiramente responsável pela sua vida e pela vida dos seus semelhantes. O homem escolhe, tem de escolher, porque a sua única razão está no fazer, que é construir a sua existência em função dos seus interesses. A liberdade é, em Sartre, um impulso para a ação, porque agir é a única forma de se situar perante a mudez do mundo, a sua materialidade bruta, o seu imobilismo insuportável. Em O Ser e o Nada escrevera: para a realidade humana, ser é escolher-se. Nada lhe vem de fora ou sequer de dentro que ele possa receber ou aceitar. Para Sartre, o ser é nada. E o nada só se torna alguma coisa porque o homem, na sua liberdade, escolhe a ação, é obrigado a fazer, e isto é a razão de ser da sua existência. Para Sartre, o ser é existir. Não é difícil pressentir como esta concepção vai desembocar numa espécie de angústia da liberdade. Como a liberdade é uma condenação, não há, no seu exercício permanente, nada que a projete para o futuro. Ela não se constitui como mediador de uma qualquer forma de projeto ou de esperança. Ela não é um conceito positivo, mas uma espécie de canga que se arrasta pela existência. Para Sartre, o homem, a sua existência, o seu destino, é o exercício da angústia pela liberdade. A sua aproximação ao marxismo tende a substituir a liberdade pela certeza certa de que há um sentido da história que conduzirá inexoravelmente à sociedade sem classes. Em Sartre, a liberdade resvala para o determinismo. Para Camus, pelo contrário, a liberdade está longe de ser redutível a uma categoria filosófica. Não há nele, a bem dizer, uma concepção definida de liberdade. Antes, a resposta a um impulso propriamente humano, quando não a expressão do próprio impulso. Caracteriza-se aqui além por contiguidade com valores que lhe são afins, mas com os quais ela, a liberdade, pode até entrar em conflito, a verdade e a justiça. Como primeiro impulso, diz Camus, a liberdade é um dom do mar, ou o nome poético do sol. É um estado natural, que não obedece a um determinismo existencial, mas a um dado das forças vitais. A liberdade é uma dádiva. Na realidade, é como se em Camus a liberdade estivesse omnipresente, sem ser nomeada, o nome oculto da sua sensualidade exaltada e de uma espécie de panteísmo sem Deus, que é onde mergulham as raízes da sua obra literária e a sua tão original concepção do combate humano pela verdade. Avesso tanto à crença nos deuses como à disciplina das ideias feitas, o seu humanismo é uma filosofia de combate, forjada num moralismo exaltante e esclarecido, fiel à razão, mas assente numa percepção sensual da vida. E, no entanto, como é difícil a conciliação da sua consciência noturna, racional, do mundo, com a pulsão solar, sensual, para a liberdade. A consequência lógica deste absurdo, detectado por ele, seria o suicídio. E por isso, ele o afronta desde as primeiras linhas do seu ensaio, O Mito de Sísifo. Mas continuar a viver, para Camus, não é uma comodidade da existência. Antes, a obediência a um sentido ético, o de ser fiel à verdade e à liberdade que se exaltam na vida humana. O outro nome da liberdade é revolta.
Em O Homem Revoltado, publicado em 1951, Camus parte da revisão de algumas das formas históricas da revolta metafísica à revolta nas artes, da negação absoluta de Sade à poesia revoltada de Lautréamont e Rimbaud, cujo conformismo, aliás, denuncia, e dos surrealistas, arautos de uma impossível sageza. Mas é quando passa a análise da revolta histórica que o pensamento de Camus melhor se define e apenas se lhe afina na denúncia dos totalitarismos contemporâneos, que não podia deixar de lhe valer a violenta reação dos comunistas e dos seus companhões de route, entre os quais Jean-Paul Sartre. O socialismo moderno, escreve Camus, tende a criar uma forma de jesuitismo secular, a transformar todos os homens em instrumentos. Camus analisa pormenorizadamente a evolução do pensamento de Marx e os desvios que a máquina revolucionária russa lhe impôs e, numa não muito disfarçada e indireta a Sartre, comenta: a ação como princípio único, o reinado do homem como alibi, começou já a escavar o seu campo entrincheirado no leste da Europa, frente a outros campos entrincheirados. O sacrifício da liberdade, para Camus, representa a capitulação perante o medo generalizado que é a figura coletiva da morte. E conclui: Marx nunca imaginou uma tão terrífica apoteose. Ao longo da terceira parte do ensaio, concretiza-se assim a ideia anunciada de que a inquirição de Camus parte da premissa de que a sociedade europeia é, no seu tempo, a sociedade do assassínio, que o mundo em que vive é o da legitimação da extinção em massa, em nome de princípios superiores, originário e remotamente os da liberdade e da libertação do homem. E escreve: a história da revolta, tal como hoje a vivemos, é muito mais a dos filhos de Caim que a dos discípulos de Prometeu. Camus considera isto inaceitável. A vida continua a ser, para ele, demasiado bela e preciosa para que uma determinação humana e política possa dispor dela. Talvez a sua melhor aproximação a uma noção de liberdade seja esta: a liberdade não é a esperança no futuro, é o presente e o acordo dos seres com o mundo no presente. Só a liberdade permite, para Albert Camus, perseguir o único princípio condutor da ação que o homem pode adotar para fazer justiça à beleza indescritível da vida. Esse princípio é a procura da felicidade. Bom, 60 anos depois, é fácil olhar para trás e achar que Camus acertou em todas as frentes e Sartre errou em todas as frentes. Mas vamos fazer um esforço e voltar ao início da história da relação entre os dois para compreender o que é que os aproximava. Ambos foram claríssimos naquilo que os distinguiu a partir de certa altura, não é? E como dizia o Marcelo, provavelmente sempre os distinguiu, só que eles nunca tiveram oportunidade, e o António também o disse, nunca tiveram oportunidade, não tinham tido oportunidade até 51 de expressar, ou as circunstâncias não os tinham empurrado para uma situação em que eles foram obrigados, de facto, a tomar posições antagónicas. Mas, de início, quando eles começaram a relacionar-se, o que é que tinham em comum entre eles sobre a liberdade? Posso começar? Pode, António. Bem, tinham em comum uma coisa tão importante que nós, que não vivemos esse período, nem sequer podemos medir o que era. Tinham em comum o resistirem à ocupação nazi da França. Eles conhecem-se em 1943. Camus vai parar a Paris depois de uma situação turbulenta em que, a certa altura, por causa da doença dele... Era tuberculoso. Era tuberculoso. Ele está a fazer uma cura, algures, e o sítio onde ele está, não vale a pena sequer dizer os nomes para não baralhar, o sítio onde ele está acaba por ser cercado pelas tropas de ocupação alemãs e, portanto, ele fica um prisioneiro no seu próprio país, enfim, porque ele sempre se achou simultaneamente argelino e francês, embora mais argelino do que francês, mas isso é outra história que é interessante e é bonita no caso de Camus. E, portanto, quando ele finalmente, depois de uma série de episódios rocambolescos,
vai parar a Paris e conhece Sartre. O que eles têm em comum, evidentemente, é que ambos são contrários à ocupação nazi. 43 é a data em que Sartre, apesar de tudo, publica L'Être et le Néant, o Ser e o Nada, é o seu grande ensaio, mas, na realidade, o Camus tinha publicado em 42 o Estrangeiro. Portanto, aquilo cai nos braços um do outro. O Sartre tinha admirado enormissimamente o Estrangeiro, o Camus já tinha escrito sobre a náusea do Sartre e, portanto, eles conhecem-se dos círculos parisienses, alguns na Rive Gauche, talvez, quase certeza, e na Rive Droite não devia ser. Na Rive Gauche conhecem-se não sei o quê e, portanto, o que os aproxima é, de facto, o terem em comum um inimigo. Um inimigo, por um lado, e, por outro lado, uma certa cumplicidade intelectual que vem da admiração que têm pelos primeiros produtos literários, digamos assim, um do outro. Portanto, há naturalmente aí uma aproximação grande. Isso é, aliás, bem descrito nas memórias da Simone de Beauvoir, não é? Quando ela fala desses primeiros tempos e do encantador que o Camus era. Foram anos felizes, a certa altura, a esta claro, descrição. Vendo as fotografias do Camus também se percebe que a Simone de Beauvoir achasse encantador, visto que o Claro. Sartre não era encantador. Não, Aliás, a fialdade de Sartre explica algumas coisas, isto sem querer baixar o nível da conversa, mas de facto, quer dizer, os génios também têm carne, não é? Exatamente. E de que maneira, no caso destes dois? Eu agora queria... Sim, agora diga. só um parênteses, não, e pior é que ela, a certa altura, meteu-se com ele e ele desconversou... Ele quem? Ele Camus, e ele desconversou, coisa que os senhores não perdoam, não é? Isso é uma coisa que ela nunca mais perdoou. Não, eu queria aqui introduzir uma pequena nuance. Eu concordo com o António quando ele diz tinha um inimigo comum que era a ocupação, tinha uma mesma sensibilidade literária, tinha uma mesma visão do mundo. Mas o que faz espécie, como diz o povo, no caso do Sartre, muito rapidamente, o Sartre vai para a Alemanha em 1933. Já o Hitler está no poder. Vai substituir o Raymond Aron para o Instituto Francês de Berlim. Vai estudar Husserl, vai estudar Heidegger. O nazismo governa. Não vê nada. Nada. 3 anos depois, há o grande movimento que mobiliza, em França, nomeadamente, que é a Frente Popular, passa com água sob o capote. Não vê nada. Há vários depoimentos que dizem vamos ao desfile, eu não gosto de desfiles, eu não gosto de manifestações. Há um acontecimento internacional que mobiliza as esquerdas todas, do Hemingway ao George Orwell, que é a Guerra Civil Espanhola. Água sob o capote. Nada. Bom, isto explica, a meu ver, há uma expressão francesa que é muito difícil de traduzir, que é dédouaner, se dédouaner. A tradução literal é desalfandegar-se, que não quer dizer nada. Toda a filosofia do Sartre, do comprometimento do escritor, é porque ele tem a perfeita consciência que ele não a aplicou quando podia ter aplicado. E, portanto, há uma... Mas colaborou com a resistência. Mais ou menos. Bom, ele põe as peças de teatro e na primeira fila estão os oficiais alemães a aplaudir. Não é? Bom, há muita gente que, de modo próprio, se recusou, um homem célebre, chamado Jean Guéhenno e outros, que se recusaram a publicar durante a ocupação. O Sartre publicava poesias, depois explicava que eles eram subtis, eles não percebiam a subtileza da peça que era contra eles. Bom, o Camus recebeu a medalha da resistência, que aliás, por probidade, nunca utilizou. O Camus tinha dois pseudónimos da resistência, Mahé e Botard. Bom, o Camus, por todas as razões e mais uma, tinha uma coisa chamada socialismo e a revolução, tentou falar com o Malraux, não deu nada. O Malraux, nessa altura, vivia na Côte d'Azur, e, enfim, numa casa magnífica, só em 1954 ele se lembrou da resistência. O Gide também achou que era um bocado prematuro. Portanto, a resistência do Sartre é muito, muito problemática, para não dizer inexistente. Tinha uma mesma sensibilidade. Aliás, o Sartre, e acabo já, o Sartre diz, naquela carta terrível contra o Camus, diz a certa altura, em 44, 45, você era a conjunção admirável de uma pessoa, de uma obra e de uma ação. Coisa que ele não era, coisa que ele não foi. É só esta resta a dúvida, não vamos por aí hoje, mas se Camus não tivesse morrido tão precocemente, se Sartre
teria dado o braço a torcer e se teria aproximado, nunca saberemos. Ou teria pedido desculpa, ou teria tentado retratar-se. Não creio que o trajeto, depois de 52 e da ruptura, o trajeto ainda se separa mais. Não podemos esquecer as posições de Albert Camus sobre a Guerra da Argélia e sobre a situação na Argélia. Albert Camus defendia uma terceira via, qualquer coisa que fosse uma ideia evidentemente utópica nas circunstâncias históricas, mas que fosse uma nação constituída por argelinos, por árabes e pelos descendentes dos colónios franceses, entre os quais estava ele. Bom, e isto, o radicalismo da situação ao longo dos anos 50 e depois nos anos 60 afastaria completamente, porque obviamente que Sartre estaria do lado sempre dos árabes contra os colónios franceses, não é? Eram as posições já que, a partir do final da década de 60, quando ele começa a disparatar e vender o jornal La Cause du Peuple e coisas do género, da esquerda proletária, do maoísmo, não sei o quê, bom, evidentemente que o trajeto do Sartre era um trajeto muito mais radical. Portanto, eu tenho a impressão que ali afastaram-se ali e continuariam a afastar-se quase como uma tendência cosmológica. Isso fez com que o Camus, nos últimos anos, fosse uma figura completamente isolada na inteligência francesa, quer dizer, porque não era da OAS, não era da direita e não tinha já nada a ver com... É preciso também não esquecer que até o próprio Partido Comunista Francês e o próprio Sartre, a revolta na Argélia começa no dia 1 de novembro de 54. Em 54 e em 55, o próprio Partido Comunista Francês não é favorável à independência. Depois há em 56 a revolta na Hungria, etc. Mas é aquele cinto com o PC. De 52 a 56, de facto, há uma aproximação, como diz o António, muito grande, por espírito de contradição, para chatear o Camus também, porque eles estavam zangados, mas no fundo um e outro escreviam, tendo o outro na mente, tendo o outro... Estavam sempre num diálogo indireto, tudo não é? da parte do Camus. Aliás, há um texto muito bonito, e depois o Sartre redime-se um bocadinho. Sim, no fim. Quando publica, quando o Camus morre em janeiro de 1960, e publica um texto lindíssimo sobre o Camus, em que diz... Era um bocado com base nisso que eu perguntava, sim, se ele não tivesse morrido tão cedo... O texto é muito bonito. Não, mas no texto eu acho que há uma coisa que o Sartre diz e que eu acho particularmente bonita, que ela diz, mesmo sabendo que não estávamos do mesmo lado, sempre nos perguntávamos, o que é que ele estará a fazer agora? Em que é que estará a pensar? Como é que ele reagiria a isto que eu acabo de fazer? Isso é muito bonito. É bonito até porque isto é uma história... Mas o Sartre tinha jeito também. O Sartre também tinha jeito para Estamos aqui a estas enterrá-lo coisas. completamente, enfim, a história também tratou disso, mas realmente ele portou-se o pior possível, e isto é consensual, com Camus, na altura do Homem Revoltado, sobretudo na maneira como urdiu... Muito bem. Não, mas como urdiu na sombra o ataque crítico no primeiro momento, não foi? Sim, e o Camus... E o teor... O Camus acusou o toque, desculpa lá, porque o Camus imediatamente desvia as baterias para o Sartre, estilo o que dá ao Sartre a coisa do convidado de pedra, não é? Tu mataste, mas eu venho agora aqui para te matar a seguir. Quer dizer, é uma coisa um bocado... Eles... Quando dois homens que foram muito amigos, ou duas pessoas que foram muito amigas, se zangam, pode acontecer o pior. Claro, quanto mais amigos... Em geral acontece o pior, claro. Em geral acontece o pior. Mas o que é curioso notar é que em 1905 ele publica as datas importantes. Ele publica O Homem Voltado em novembro de 51. Depois há aquela parte gaga, eles estão juntos, vão numa conferência e depois vão beber um copo e o Sartre diz-lhe, para grande espanto do Camus, bom, os tempos modernos, que era a revista do Sartre, vai fazer uma crítica ao teu livro e tal, não vai ser uma coisa muito positiva, então, fica, bom. E depois há um colaborador, chamado Francis Janson, que faz uma catilinária contra o livro. O Camus responde, e depois o Sartre tem aquela carta de uma crueldade, é terrível aquilo. Bom, e destrói. E o António já leu essa carta aqui no CCB, se não estou em erro, não talvez. E o Camus fica destroçado durante muito tempo. Agora, o que é preciso ter em conta é que, na altura, quem foi dado por vencedor desse embate foi o Sartre. Em geral, o que, aliás, o próprio Camus ia de amigo em amigo, de companheiro em companheiro. Então o que é que pensas disso? Não, o tipo tem a sua razão. Hoje em dia, basta ler aquele homem como que era o homem notável, que morreu agora há um mês, o Simon Lewis, o Tony Judd, o Michel Onfray, toda essa gente vem dizer o Camus tinha carradas de razão. Aquela frase célebre do Homem Revoltado,
o fascismo é a glorificação do Carrasco pelo próprio, o comunismo mais dramático, a glorificação do Carrasco pelas vítimas, pensando nas purgas do Stalin e tal. Mas, quer dizer, hoje em dia é consensual que o Camus tinha toda a razão, quer dizer, e que o outro enverdou por um caminho errado. Aliás, o que é mais curioso é ver que hoje em dia, o que é que fica da obra do Sartre hoje em dia? Fica aquele último livro chamado Les Mots, não é? Que é sobre a infância dele, que é um livro magnífico. A filosofia... O que é que fica, António, da obra do Sartre? Do Sartre? Bom, eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu sempre odiei o Sartre. Está respondido. Para mim não fica nada. Relendo agora, eu estava há bocado a dizer isso ao Marcelo. Nas trocas de mails que fizemos na preparação desta sessão, eu disse que ia reler a quarta parte do Ser e o Nada. E o Marcelo disse, mas ele é extraordinário. Como é que o António agora vai reler o Ser e o Nada? Não, eu não reli o Ser e o Nada. Eu reli a quarta e última parte, que é a que fala diretamente da liberdade. E relendo isto, muitos anos depois, eu nunca li o Ser e o Nada completamente, de fio a pavio. Mas ninguém leu. Ninguém. Totalmente. O próprio Sartre teve dificuldades, exatamente. Bom, mas relendo esta quarta parte, que é de facto a teorização dele sobre a liberdade e depois sobre a angústia da liberdade, enfim, tudo isto de que vos falei brevemente em apontamento neste texto, a sensação que eu tenho é que nós vamos lendo o Sartre dizendo, sim, mas o que é que isto tem a ver com o real? Sim, mas o que é que isto tem a ver com as pessoas? Sim, mas o que é que isto tem a ver com a vida? Porque tudo aquilo se processa numa espécie de limbo, digamos assim, das ideias. São categorias filosóficas. Por exemplo, o discurso dele sobre a liberdade é uma coisa realmente extraordinária, porque nós percebemos que ele está a proceder a uma inversão do sentido comum do conceito, da noção de liberdade. Não é um conceito, mas uma noção, da noção de liberdade, até chegarmos a isso, já passaram uma data de páginas e tem que se voltar atrás constantemente, porque, portanto, eu francamente devo dizer, o Sartre, evidentemente, o que é que o Sartre deixa? O Sartre deixa um rasto, como é óbvio, um rasto que não pode ser ignorado, até no contexto disto que o Marcelo referiu, mais de uma vez, sobretudo no que é o contexto cultural e intelectual europeu, francês sobretudo, ou de irradiação francesa, digamos assim, que é melhor, no pós-guerra, nos anos do pós-guerra, em que de facto a irresistível ascensão do marxismo se verifica nesse pós-guerra, o que também é compreensível em termos históricos. Nós tivemos uma experiência semelhante a essa depois de 1974, é perfeitamente natural que o outro extremo emerja depois de uma queda fracassante, como aquela do nazismo. Não é? Eu concordo com tudo o que o António diz e queria só acrescentar uma coisa, quando ele diz que ele raciocina no vazio. Essas inteligências descarnadas é muito francês. Claro. Muita fé. Muita fé. Não, isto é uma coisa muito francesa. As inteligências descarnadas, no caso do Sartre, é isso levado ao extremo, mas é uma coisa muito francesa. O prazer da ideia, o prazer de ir atrás daquela coisa. Da ideia. Isso vê-se mesmo na política. Isso vê-se na política. Quer dizer, é uma coisa... E depois há outra coisa que em França, o que explica também a popularidade do Sartre, absolutamente tudo se perdoa ao talento literário. Pois. É uma coisa que também é só francesa. É verdade. O Raymond Aron dizia, com razão, naquele livro famoso, O Ópio dos Intelectuais, que esta coisa, deste debate, esta querela entre o Sartre e o Camus é impensável em qualquer outro, nem diz país, nem diz cidade, a não ser naquele bairro Saint-Germain-des-Prés. É absolutamente impensável. Quando se circunscrito a 4 cafés e 3 planadas, é que é um debate que é uma coisa absolutamente... E é uma coisa tipicamente francesa. Mas irradiou a uma escala planetária e atravessou a outra coisa engraçada também é que o Sartre e o Camus são os únicos, é o fogo fato da irradiação cultural francesa, que morre com eles. Sim, praticamente. Passa para Nova Iorque, não há ninguém. Quer dizer, que publicaram só este mês 650 romances em Paris. Quer dizer, mas quer dizer, a irradiação, que era extraordinária no final da Primeira Guerra Mundial, que era em 1920, era extraordinária. Aí toda aquela geração, todos os estrangeiros vieram a Paris. O Camus e o Sartre é o instrutor da agonia. E depois a França desapareceu em termos de grandes figuras, não é? Sim, de produtora, de referências. Também, digamos que o sistema de produção, digamos assim, e de reprodução da figura do intelectual mudou.
Eu queria, nós temos mudou, que passar a palavra à sala, e é um prazer fazê-lo, se não se importam, mas antes disso tenho uma pergunta enfim, que me dizem ser obrigatória, que é de que o que é que o intelectual engagé, precisamente, de que tem estado aqui a falar, e o António referiu diretamente, o António não, Marcelo, fazem-nos falta? Hoje? Quer dizer, eram circunstâncias históricas muito radicais. Podem, os dois devem. Não, é assim, eram circunstâncias históricas muito radicais. Estamos a falar primeiro da Segunda Guerra Mundial, da ocupação nazi, em França, concretamente, Segunda Guerra Mundial. Mas atenção, mas o Sartre não diz isso. O Sartre diz que o Flaubert não tomou posição tal, que Fernando Tamal não está-se a referir à ocupação. O Sartre diz, é a obrigação do intelectual, é a obrigação do artista tomar posição. Não é em relação à ocupação. A ocupação é uma creche. Não, mas eu estou a dizer que as circunstâncias... mas a tese é esta, quer dizer, e lamenta que Flaubert e cita outro intelectual do século XIX e tal. Bom, eu diria só o seguinte, em 1943, em plena guerra, aquele que é justo considerado um dos maiores pintores do século XX, que é o Matisse, pintava odaliscas, pátios e flores. Ou seja, na ascensão dele, na interpretação que ele tinha do momento que se vivia, ele afirmava com as odaliscas, com os pátios, com as flores, com o mar, a sua maneira de ser, a sua maneira de estar presente. Era a sua mensagem. O Hemingway dizia, quando eu quero mandar mensagem, não escrevo livros, vou aos correios. Quer dizer, era a sua maneira de ser. Dessa coisa do engagement e tal. Agora caiu o Paulo Somoteiro, você quer que o senhor pense? E tal. Não pensa nada, não quero pensar. E aliás, isto acabou em França, depois veio a nova geração, depois veio a François Sagan, isto mesmo em França acabou, quer dizer. Mas nós, como estamos sempre muito atrasados, nós temos sempre aquela coisa. O que aconteceu nessa mudança, o que aconteceu foi com a emergência e a afirmação da televisão. Houve uma espécie de mediatização da figura do intelectual. E então só os que passavam bem na televisão, que não era presumivelmente o caso do Sartre, mas que seria do Albert Camus. Mas tinha António, desculpe interrompê-lo, mas é assim, os senhores, obviamente, é que são os especialistas neles, em Sartre e Camus, mas, segundo rezam as crónicas, ele tinha uma voz poderosíssima, e as vozes não são nada irrelevantes num processo de comunicação. E era muitíssimo... Falar mulher. Não! sempre somos mais de metade. Faz público. Não, mas isso é não, quer dizer, é assim, ele tinha uma voz e tinha um carisma. Agora não vamos este tempo todo depois dizer assim, o homem não... Paula, não era passava. Isso. Mas não era isso que me estava a referir. Não tinha nada a ver com isso. Sim. Porque uma pessoa pode ter uma extraordinária voz, uma presença extraordinária, pode ser um homem bonito, digamos assim, e ser um desastre televisivo. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. O que eu estava a dizer era que o sistema mudou. E, portanto, o sistema do intelectual, ou melhor, a noção de intelectual foi absorvida, por assim dizer, pelo herói mediático. E é o herói mediático que passa a desempenhar as funções que, até ao termo de Sartre e de Camus, era desempenhada pelos grandes intelectuais. O exemplo emblemático é o Bernard-Henri Lévy. O Henri Lévy é um exemplo disso. É o mediático. Claro. Não sejam maus. O Bernard-Henri Lévy acumula. Acumula. É mediático e é intelectual, desculpa. Eu admito que seja indigesto para os cavalheiros, mas acumula. Bom, mas na realidade o que acontece é essa mudança. Essa mudança acontece. E, portanto, é natural quando nós dizemos já não há intelectuais como antes. Pois não. Mas nem podia haver intelectuais como antes, porque o sistema mudou completamente. Mas os senhores estão a fazer um diagnóstico. Aquilo que me foi pedido pela Fundação, expressamente, foi que eu vos perguntasse se nos fazem falta os intelectuais engagés, comprometidos. Fizeram um diagnóstico. Falta é avisar a malta. Não. Mas sobre o Sartre e o Camus, há duas histórias. Uma delas é, verdade, a voz dele. Eu assisti aqui na Luís Biver, no Instituto Francês, aqui há 7, 8, 10 anos, não me recordo, a um filme sobre o Sartre. Tipo com os dedos sujos, o dedo é sujo, tá bom. E devo dizer que, ao falar, não se via a fealdade do homem. O homem tinha essa voz
e era tão extraordinário a falar que a gente se deixava seduzir. É um caso, não é? Porque é um homem particularmente feio. É uma outra história engraçada que corrobora isso. Uma vez, num coquetel, numa reunião, havia uma mulher bonita, e o Sartre estava lá, estava-se a meter com ela, ia falar imenso, e falava e tal, confiante na sua voz e na sua introdução lógica, e o Camus, que certamente já tinha petiscado, como diria o Essa, a dita senhora, passou e disse: isto não vale a pena, estás a gastar tanta saliva. E o outro virou-se para ele e disse: isto em francês tem mais graça, já vi ma gueule. Quer dizer, exatamente isso, o homem coitado tinha que gastar muita saliva para compensar aquela coisa. Bom, temos 10 minutos, sensivelmente. Eu não sei, há aqui algum microfone? A minha questão é o seguinte, e corrijam-me se eu não estiver correto. Ambos, Camus e Sartre, têm uma posição semelhante no velho debate sobre o determinismo e o livre-arbítrio. Ambos são, no fundo, pró-livre-arbítrio. Sobre? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A minha questão é, se haverá, ao longo, digamos, destes últimos 200 anos e o debate intelectual que tem sido feito em torno desta questão, eu recordo-me, por exemplo, do Hegel e do Marx e o determinismo histórico, não é? E depois estes dois autores franceses do existencialismo, em que a existência precede a essência, no fundo, acreditando no livre-arbítrio humano. Hoje em dia, este debate, será que as posições, no fundo, mais pró-determinismo não têm mais força no debate intelectual? Isto é, não terá o existencialismo perdido muito daquela força que teve no pós-guerra? Sim, mas repara, Camus não era um existencialista. Sartre, sim. E reivindicava, aliás, e teorizava mesmo. Camus não era, sempre o disse. E, aliás, o próprio Sartre, uma vez, perguntaram-lhe então, e o que é que me diz do Camus ser existencialista? E o Sartre disse: o Camus não é existencialista. Não tem nada a ver com o existencialismo. E deu uma definição maravilhosa do Camus. Disse, ainda eram amigos nessa altura, disse: o Camus é como um sol negro. O que é uma definição maravilhosa, não é? Porque, de facto, é um sol que brilha intensamente em negro. E isto é, de facto, o Camus. Não, eu acho, não creio que hoje em dia essas posições... Vamos lá ver, eu penso que mesmo os termos em que esse debate se fez, e da forma como se fez, foram superados. Não estou a dizer que foram ultrapassados no sentido de afastados ou que já não faz sentido, não. Foram superados em torno de outro tipo, a favor de outro tipo de debates ou de categorias, digamos assim. Se hoje em dia nós agora fôssemos ali para o meio da Praça do Império, dizer, vamos lá discutir o livre-arbítrio e o determinismo, metade da Universidade Portuguesa, 3/4, desatava-se a rir à gargalhada de nós. Portanto, isto significa que, de facto, esse debate não é tanto. Eu estou aqui a tentar pensar em relação à sua pergunta, que é muito interessante, em que medida é que hoje isso se coloca. É verdade que o condicionamento do indivíduo hoje é muitíssimo superior até, porque as sociedades são mais complexas e mais integradas e, portanto, a posição do indivíduo é muito mais condicionado hoje do que era no tempo de Camus e de Sartre. E, portanto, que de alguma forma é verdade que a escolha, o exercício do livre-arbítrio, que, no entanto, em termos formais, aparentes, parece que hoje temos muito mais meios para exercitarmos. Provavelmente não é bem assim, mas não sei dar uma resposta à sua pergunta. Vou para casa pensar e daqui a um ano, quando estivermos aqui outra vez, eu talvez já tenha uma resposta. Mas é muito interessante, de facto tem toda a razão. Transpor esse debate para a atualidade coloca... O Marcelo quer acrescentar uma coisa, só um minuto. Acrescentar só uma coisa. É muito curioso no Sartre ver, a meu ver, a contradição que existe entre o homem que é existencialista, ou seja, a vida é aquilo que a gente faz dela, não é? A vida é uma página em branco, e a sua adesão ao marxismo-leninismo, que é um determinismo. O marxismo diz há determinadas forças e estas forças
têm um caminho e o caminho leva a este lugar. Como é que um tipo que é existencialista aceita o marxismo-leninismo? Isso são parênteses. Sim, mas foram o quê? Nesse sentido que eu aqui Foram dizia 6 no texto, anos, não? que em Sartre a liberdade resvala. E usei o verbo resvalar exatamente para dar essa noção de derrame, aquilo de resvala para o determinismo, porque quando ele, obviamente, tenta a conciliação com o marxismo, aquilo, sacloche, quer dizer, não funciona, não é? Arranha. E, portanto, de facto, a liberdade acaba por resvalar para uma espécie de determinismo. Mas há mais perguntas? Eu queria vos perguntar, no seguimento da procura da Mais liberdade alto. e daquilo que temos falado ontem e hoje, e de uma forma oximórica, não é simplista, mas a pergunta vai ser simples. E pensando no livre-arbítrio, que é muito complicado quando nós pensamos o que é que acontece no nosso cérebro e na nossa mente quando falamos em determinismo e livre-arbítrio. E pensando no mito decisivo, uma das coisas que me tem ajudado como pessoa que trabalha com adolescentes delinquentes e fora da lei é poder explicar-lhes aquilo que Camus nos explicou. Já que a pedra está a cair ou já caiu, eu posso assobiar ao descer o monte. E tem faltado, no meu entender, palavras simples, apesar que se falou do cão do Sherlock Holmes logo no início, que é o lúdico. Ao ouvir-vos, eu pensei no lúdico de adultos, no lúdico dos meninos, e porque me lembro que quando estive em Paris se falava muito Camus versus Sartre, e naquela altura, por eu estar ligada à psicanálise, era sobretudo a infância que se falava e deles. O que eu vos queria perguntar é, no fundo, se no fundo o que podíamos dizer de uma forma simples, mas oximórica, é se não podíamos pensar que em Sartre faltava o lúdico, o erótico, mas o lúdico. Porque o lúdico é uma palavra simples, desde os mais pequeninos até aos mais com mais sageza e mais idosos percebem. E ao Camus, e eu também li muita coisa sobre o Camus e ficava sempre na poesia. Mas depois tinha que pensar no determinismo e nessas coisas todas. Mas, se no fundo o que os separa não é esta noção do lúdico. E Camus, mesmo quando se espeta no seu carro, tinha o lúdico. Marcelo, como o António começou há bocadinho a responder, quer responder o lúdico. O lúdico. Bem, o Sartre divertia-se. Sim. Com maldades, mas divertia-se. Eu parece-me que tentei falar, e usei diversas vezes a palavra sensual no texto. Para perceber o Camus, eu acho que é essencial ler os 2 primeiros livros que ele escreveu, que são L'Envers et l'Endroit e o L'été, mais tarde seguido por Lenos, que são 2 livros publicados ainda na Argélia, em 36, 37, 37, 38, por aí, e que são 2 livros verdadeiramente, como se diz, seminais em relação à obra dele. Porque o lúdico que detecta em Camus daí para diante está todo ele contido nos 2 primeiros livros, que são a descoberta do mundo, a descoberta da sensualidade, a descoberta do eros, a descoberta do amor, o sol e o mar. Cá está, de que ele falava. É a liberdade, é a descoberta da liberdade que se encontra e que se encontra de uma forma jubilatória nesses 2 primeiros livros. Por exemplo, ele tem um texto que é uma visita a Tipasa, que é um antigo parque arqueológico fenício, cartaginês, romano, etc., etc., com ruínas. E ele tem essa primeira visita. Depois, em 52, há de escrever um outro texto chamado Regresso a Tipasa, porque Tipasa já não é a mesma coisa. E esse primeiro texto é um texto assombroso, em que, daí eu falar em panteísmo sem Deus, em que ele se precipita completamente, ele se dá todo à paisagem, ao sítio, ao local, à memória, ao sol e ao mar, sempre. Portanto, nesse sentido é verdade. Eu chamar-lhe mais forte ainda do que lúdico, mas talvez não mais forte, está exatamente na mesma genealogia, por assim dizer, diria sensual.
O que não quer dizer que individualmente, pessoalmente, o Sartre não fosse um sensualão. Talvez fosse. Devia ser. Um cerebral. Agora, era um cerebral, não é? Quer dizer, é essencialmente até essa a isso ideia, o Marcelo não lhe concede. Mas isso é o que eu digo, o percurso de um e Tá. do outro é completamente diferente. completamente. Porque ele tem essa adesão panteísta à vida, ao amor, às mulheres, às flores. Há essa coisa tipada, e há melhor do que isso, que é o vento em Gemila. O vento em Que é uma Gemila, coisa- que é exatamente. ele no meio do vento, sozinho, no meio da natureza, e o outro que é um aluno brilhante no liceu, na faculdade, que é completamente diferente. São percursos que os separam. Claro. Porque a matriz de um e do outro, a fonte inspiradora de um e do outro, é totalmente diversa. Sim, eu não tinha percebido bem que era isso. Já lhe trazem o microfone. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta num plano diferente, que é o seguinte. Qual a influência desta discussão, deste debate, na história das ideias políticas do pós-guerra, em particular na Europa, e no cisma da esquerda, que começa aqui, provavelmente, sobretudo em França, com a crítica do Camus à União Soviética? E de que maneira é que nós podemos ver neste debate, ou posto ao contrário, de que maneira é que nós podemos ver no nosso verão de 75 os ecos deste debate, naquela separação radical que perdura e que marca a vida política portuguesa até hoje entre o PS e o PC? Bom, quer dizer, é preciso não esquecer a revolta em 1953. As datas são, há uma revolta operária em Berlim-Leste, a revolta de Poznań, em que o Camus toma uma posição muito firme. E depois, em 1956, há a revolta húngara. Eu acho que todos aqueles, há um livro magnífico de um comunista que ainda é vivo, tem 90 e tal anos, que é o Edgar Morin, chamado Autocrítica. Ele era um comunista com aquela necessidade que certas inteligências, por mais brilhantes que sejam, sentem-se órfãos, e o Partido Comunista dá uma explicação cabal para tudo. A grande vantagem das ideologias comunistas é que explicam tudo. Um tipo é comunista, tem a carta do partido, milita e não tem perguntas. Sair do Partido Comunista, tornar-se dissidente do Partido Comunista, é para muitos deles, um drama terrível. Bom, é uma emancipação que não é querida. Bom, mas muitos intelectuais e muita gente de esquerda separou-se do comunismo em 1956 com a revolta húngara. Não sei se aqui são todos muito novos, não se lembram, mas aquilo foi uma coisa que durou 3 semanas, houve 200 ou 300 mil refugiados, etc. A partir daí foi mais fácil ser-se anticomunista. E depois, com o sussurrar da União Soviética, ser-se comunista. O Partido Comunista já não acredita no materialismo dialético, não acredita na ditadura do proletariado. O que é ser comunista? É ser uma organização de protesto, de reivindicação. O Partido Comunista hoje em dia. E é curioso, porque mesmo em França deixou de existir. Portanto, eu acho que toda aquela gente que era do PC, ou sente-se órfão, ou então vai para um PS. Um PS com muitas matizes, não é? Ou então, como o caso da Zita Seabra, que é do Partido Comunista, e passa para o PSD, quer dizer, vão para uma coisa que é diferente, totalmente diferente da origem. Não sei se respondia a... António, mas a questão do PS e do PC, e sobretudo o PREC. Sim. A questão era mais saber se este debate é um debate fundador de alguma coisa. Pronto, este debate, e era aí que ia exatamente, eu acho que este debate é fundador de uma coisa. Se pensarmos que, eu usei a expressão, a irresistível ascensão do marxismo no pós-guerra, e, portanto, se pensarmos que, de alguma forma, a ideologia marxista, já não vou mesmo para o PC nem nada, é mesmo o marxismo como tal, cresceu no pós-guerra de uma forma extraordinária nas universidades, nos jornais, entre os intelectuais, os artistas, etc. Em França e na Itália. É verdade que a publicação do Homem Revoltado e o conteúdo do Homem Revoltado, sobretudo do Camus, publicado em 51, é aquilo a que se diria, de uma forma bastante prosaica, uma pedrada no charco. Ou seja, há uma enorme voz, uma grande voz. Camus, em 51, já é uma grande voz da cultura francesa e da literatura francesa. Aliás, é tão grande voz que 6 anos depois ganha o Prémio Nobel, em 57. Portanto... E esta voz ergue-se explicitamente
não é através de alegorias ou de metáforas. Não, explicitamente ele escreve um livro e percebe-se, lendo o livro, percebe-se que o coração do livro está, efetivamente, na denúncia dos totalitarismos e nesta coisa que ele diz, hoje estamos a ver o tempo dos filhos dos descendentes de Caim e não dos discípulos de Prometeu. Ou seja, estamos marcados pela mancha do assassínio. E a mancha do assassínio é o que domina isto tudo. E, portanto, de alguma forma, não creio que explicitamente, em 1975, em Portugal, designadamente, que as pessoas tenham pensado nisso, mas evidentemente que também há gestos no processo revolucionário português que evocam o gesto de Camus. Não serão provavelmente livros tão bem escritos como O Homem Revoltado, porque Camus era um grande escritor, mas há gestos públicos, gestos políticos, que evocam a coragem. Há um dia em que alguém diz ras-le-bol, ou seja, não aguento mais esta ditadura, que ainda não é do proletariado, que é a ditadura de uma ideologia marxista que alastra e que toma conta da cabeça das pessoas. E nesse sentido, sim, é verdade. Claro, o PS, ou o PS tal como o conhecemos, é muito mais filho de Camus do que sobrinho. Enteado de Camus. O Marcelo não acha. Não, eu acho que, por exemplo, na intelectualidade portuguesa e europeia, um homem, e há outros como o Raymond Aron, teve muito mais influência. Pois. Muito mais influência, mesmo no PS, porque toda a obra do Raymond Aron é uma contestação Sim, mas a recepção é muito tardia, Marcelo. É que o Raymond Aron, quase que tivemos que dar a volta para chegar ao Raymond Aron e dizer, o tipo já tinha dito isto muito antes, mas quase teve-se de dar a volta. O Raymond Aron era uma figura, era um intelectual de grande peso em França, de facto, mas, por exemplo, em Portugal, só havia um Zé Pifiu que lia o Raymond Aron, quais tu... não, pois, que lia o... Não, é verdade, isto é verdade. Portanto, enquanto a recepção... Agora vou usar o mediático. De alguma forma há uma recepção mediática da polémica entre Camus e Sartre, que é, pelo próprio efeito mediático, é multiplicada e, portanto, constitui-se mais como exemplo, e eu penso que o Aron, e estou absolutamente de acordo, que tem uma enorme influência, mas tem uma enorme influência num círculo mais restrito, porque a sua recepção não se faz da mesma forma que se faz a recepção do Sartre, obviamente, eram ícones. O Sartre e o Camus tornaram-se ícones da cultura francesa. O George Orwell tem uma frase notável em relação aos intelectuais dos anos 50, que dizia: o mal dos intelectuais progressistas era terem sido antifascistas e não antitotalitários. E é uma frase que resume muito bem a postura do intelectual em geral. Como eu digo, isto é tudo, eu acho que estamos a terminar, isto é tudo uma coisa que é só com uma anedota que eu acho muito engraçada. Olha que bom, isto é um problema tipicamente francês, como eu já disse. E a anedota esta, não é uma anedota, é um facto verídico. Quando a Indira Gandhi vai a Londres, e era uma intelectual formada em Direito por Cambridge, não sei o quê, encontra-se com a Thatcher, eram as duas primeiras-ministras, e no fim da visita, uns 3 ou 4 dias, ela disse à Thatcher: eu gostaria muito se amanhã um jantar com 6 ou 7 intelectuais ingleses. E a outra respondeu: nós cá não temos disso. Muito obrigada.